Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um texto do Thomas Sowell, onde ele fala um pouco a respeito da pobreza e alguns outros assuntos correlacionados. Então, sem mais enrolação, vamos ao texto. A pobreza costumava significar fome e roupas inadequadas para proteger contra os elementos, bem como longas horas de trabalho árduo para tentar sustentar-se. Mas hoje, a maioria das pessoas que vive abaixo da linha oficial da pobreza não apenas tem comida suficiente, elas, na verdade, são um pouco mais propensas do que outras a estarem com sobrepeso. Roupas comuns são tão abundantes que jovens arruaceiros brigam por roupas de grife ou tênis chiques. Quanto ao trabalho, há menos disso nos lares de baixa renda hoje do que entre os mais ricos. A maioria dos pobres de hoje tem TV colorida e fornos de micro-ondas. A pobreza, no sentido físico antigo, não é mais tão generalizada como costumava ser. No entanto, a vida na base da sociedade não é um piquenique e, com frequência, é um pesadelo. Um livro recentemente publicado intitulado Life at the Bottom, A Vida na Base, pinta uma imagem brilhantemente perspicaz, mas muito dolorosa, da subclasse, sua vacuidade, agonias, violência e sordidez moral. Este livro trata de um bairro de subclasse britânico, onde seu autor, Theodore Dumpler, trabalha como médico. Isso pode, na verdade, tornar sua mensagem mais fácil de ser compreendida e aceita por muitos americanos. A maioria das pessoas que ele descreve são brancas. Então, talvez seja possível finalmente analisar honestamente as causas e consequências do estilo de vida da subclasse sem medo de ser chamado de racista. As pessoas que fazem as mesmas coisas socialmente destrutivas e autodestrutivas que são feitas nos bairros de subclasse nos Estados Unidos não podem alegar que é porque seus ancestrais foram escravizados ou porque enfrentaram discriminação racial. Uma vez que essas desculpas são descartadas, talvez possamos encarar a realidade e até mesmo falar sensatamente sobre como as coisas se tornaram tão confusas e tão horríveis. Como médico de pronto-socorro, Theodore Dumpler trata jovens que foram espancados tão brutalmente que precisam de atendimento médico porque estão tentando se sair bem na escola. Quando isso acontece nos guetos americanos, as vítimas são acusadas de agir como brancos por tentar obter uma educação. Do outro lado do Atlântico, tanto as vítimas quanto os arruaceiros são brancos. O bairro de subclasse britânica em que o autor trabalha, assim como seu equivalente americano, apresenta o que ele chama de o tipo de jovem egocêntrico feroz ao qual eu daria ampla margem à luz do dia. Ele também observa a destruição dos fortes laços familiares que sozinhos possibilitaram a ascensão da pobreza para um grande número de pessoas. O próprio pai de Theodore nasceu em um cortiço, mas em um ambiente social muito diferente da subclasse de hoje. Para começar, seu pai recebeu uma educação real. Os livros didáticos dos quais ele foi ensinado seriam considerados muito difíceis na era atual da educação simplificada. O pai de Theodore recebeu as ferramentas para sair da pobreza, enquanto a subclasse de hoje não apenas é negada essas ferramentas, mas também recebe desculpas para permanecer na pobreza e ideologias que culpam sua situação em outros, a quem são encorajados a invejar e ressentir. O resultado é uma geração de subclasse que tem dificuldade para soletrar palavras simples ou fazer operações aritméticas elementares e que não tem intenção de desenvolver habilidades profissionais ao terem suas necessidades físicas atendidas pelo estado de bem-estar como se fossem gado. A subclasse é deixada com uma vida vazia de significado, já que Theodore afirma que eles nem mesmo podem se orgulhar de fornecer sua própria comida e abrigo, como as gerações anteriores faziam. Pior ainda, eles são deixados sem senso de responsabilidade em um mundo não julgador. Alguns educadores, intelectuais e outros podem imaginar que estão sendo amigos dos pobres ao desculpar ou entender seu comportamento autodestrutivo e incentivar uma visão paranoica do mundo ao seu redor.
Mas a coisa mais importante que qualquer um pode fazer pelos pobres é ajudá-los a sair da pobreza. Assim como o pai de Theodore foi ajudado por aqueles que o ensinaram e o mantiveram em padrões, tratando-o como um ser humano responsável e não como gado. Nenhuma síntese pode fazer justiça aos exemplos vividos e às percepções penetrantes em Life at the Bottom. Ele precisa ser lido com a compreensão de que sua história também é a nossa história. Houve um tempo em que os avós frequentemente se mudavam para a casa dos filhos e netos, especialmente quando o avô ou a avó era viúvo ou tinha dificuldades financeiras para se sustentar. Hoje são os filhos e netos que se mudam para a casa dos avós. Um relatório recente do censo mostra que há 3 vezes mais lares onde os filhos e netos estão morando na casa dos avós do que casos em que os avós estão morando na casa com seus filhos e netos. Além disso, essa tendência está aumentando. Em 1970, havia um pouco mais de 2 milhões de crianças menores que 18 anos que viviam nas casas dos avós. Em 1997, esse número chegou a quase 4 milhões. 6% de todas as crianças menores de 18 anos vivem nas casas dos avós. Houve um tempo em que qualquer adulto que tivesse saído para o mundo se sentia envergonhado de voltar a viver com os pais, muito menos trazer sua família junto. Hoje em dia, isso é tão comum entre os baby boomers que há um termo para filhos crescidos que saem de casa e depois voltam, os boomerangs. Possivelmente, a situação mais crítica é quando ambos os pais abandonam seus filhos e os deixam com os avós. Isso acontece cerca de 1/3 das vezes quando os netos estão vivendo na casa dos avós. Esses avós não são pessoas ricas vivendo de investimentos e anuidades. A maioria dos avós está trabalhando mesmo que seus filhos não estejam. Além disso, eles sofrem mais com depressão e outros problemas de saúde do que os avós sem esses encargos. Tão ruim quanto isso, o que é pior é contemplar o que acontecerá quando a última geração responsável, aqueles que sentem a responsabilidade de cuidar tanto de seus pais idosos quanto de seus filhos adultos, saírem de cena, deixando para trás apenas a geração do eu. Isso é apenas uma das muitas bombas relógio sociais que estão prestes a explodir enquanto desfrutamos de uma economia próspera. Podemos esperar que a geração do eu, entre aspas, amadureça quando não houver mais ninguém para transferir suas responsabilidades, mas não aposte o aluguel nisso. As pessoas geralmente não amadurecem quando há outras pessoas que fazem desculpas por sua imaturidade. Em um mundo não julgador, quem vai dizer aos pais irresponsáveis para amadurecerem, mesmo quando os pais estão presentes e têm seus filhos em casa? Eles parecem cada vez mais estar deixando essas crianças se criarem praticamente sozinhas. Quando uma mulher estava reclamando recentemente sobre o comportamento grosseiro e até perigoso que vê em crianças, perguntei onde estavam os pais delas. Ela respondeu: não há pais hoje em dia. Tive que admitir que ela tinha um ponto. Uma das maiores desculpas para a falta de educação é que ambos os pais têm que trabalhar para conseguir sustentar-se. No entanto, em uma época recente, era comum em famílias de classe trabalhadora, tanto negras quanto brancas, o marido trabalhar e a esposa ficar em casa para criar os filhos. Por que ambos os pais não tiveram que trabalhar naquela época para conseguir sustentar-se? As pessoas eram muito mais ricas do que são agora? Pelo contrário, eram muito mais pobres. As famílias de hoje, que vivem na pobreza, têm coisas que os americanos médios não podiam pagar naquela época. As pessoas hoje comem em restaurantes mais vezes em um mês do que costumavam fazer em um ano, ou, em alguns casos, em uma década. Quando jovem, eu me sentia desconfortável ao começar a comer em restaurantes porque raramente tinha ido a um enquanto crescia. Quanto a ter um carro, isso nunca passou pela minha cabeça. Se as pessoas naquela época tivessem vivido do jeito que vivemos hoje, é claro que teriam precisado de ambos os pais para conseguir se sustentar. Eles provavelmente também teriam que colocar os filhos para trabalhar. As pessoas fazem escolhas e têm suas próprias prioridades.
e os adultos assumem a responsabilidade por suas escolhas e prioridades. É uma desculpa dizer que são forçados a ter famílias de dupla renda apenas para conseguir se sustentar, quando temos um sistema em que as crianças são alimentadas nas escolas e outras responsabilidades básicas também são retiradas dos ombros dos pais. Por que deveríamos nos surpreender ao ver que o senso de responsabilidade dos pais parece estar se erodindo? Não ficamos surpresos quando um sedentário não tem o tipo de músculos encontrados em alguém que faz exercícios. Nossa sociedade está cada vez mais produzindo, entre parênteses, sedentários morais. Bem, pessoal, então um texto pesado, um texto bem crítico do Thomas Sowell. Em algumas coisas pode parecer que ele faz uma certa simplificação, então às vezes ele traz certos problemas, ao meu ver, simplificando um pouco esses problemas, mas também você tem que entender que quase todos os problemas têm uma complexidade muito grande, e se ele também for querer abordar todos os problemas em toda a sua complexidade, a respeito de cada problema ele vai precisar escrever um livro de mais de 1000 páginas. Então é natural que quando eu vou trazer algum texto dele, vai haver certas simplificações, vai haver certas generalidades, mas mesmo assim o texto traz uma reflexão interessante e também não deixa de trazer várias verdades. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.